Opa! E aí galera, beleza? Então na aula passada nós conceituamos o que é eletroquímica e vimos como que funciona uma pilha que vai vai transformar energia química em energia elétrica através das reações de oxirredução. Aqui na eletrólise, aqui a gente vai ver o contrário da pilha, de certa forma. Várias pessoas chamam de o contrário da pilha, que ao invés da gente usar uma reação química para produzir eletricidade, a gente vai usar eletricidade para fazer uma reação química que não é espontânea normalmente. Beleza? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Beleza? Vamos começar esse negócio? O que é a eletrólise? Eu já comecei falando o que é, né? A gente vai ter um processo não espontâneo de oxirredução. Então, se tem alguma coisa que não tem aquele potencial para ocorrer da forma que você quer, naturalmente. Então, a gente vai ceder energia de uma forma. Como é uma oxirredução, que vai ter transferência de elétrons, o jeito mais fácil de ceder essa energia é através da passagem de uma corrente elétrica. A gente vai usar a corrente elétrica para forçar essa reação. Você vai passar a corrente elétrica ali, vai passar cargas e você vai acabar forçando que um deles perca elétrons e o outro ganhe. Isso aí é utilizado na produção de diversas substâncias, né? É feito para produzir gás cloro, para produzir alumínio. E lembra, lá na aula passada eu comentei de leve de cromagem. Cromagem é um tipo de galvanização, e galvanização é eletrólise. Né? Aqueles materiais que você tem cromados, niquelados, são feitos a partir da eletrólise, que você vai mergulhar o material ali numa solução, vai usar ele como eletrodo e para que condense ali uma camada de metal. Já vamos ver como é que isso funciona. O que a gente precisa para uma eletrólise? Bom, a gente precisa de íons livres. A gente precisa dos íons para fazer essa troca de elétrons. Claro, vai ter a corrente elétrica lá, que é o que vai forçar essa troca de elétrons, mas vai ser uma troca de elétrons entre íons. Não exatamente entre íons, mas é o que vai acontecer. Vai ter um íon ganhando elétrons, um íon perdendo elétrons. Com isso, a gente vai formar os materiais puros, gases ou sólidos em geral. Pode ser líquido também, mas principalmente a gente trabalha principalmente na produção de sólidos ou de gases aqui. O que mais você precisa? Óbvio, um gerador de corrente elétrica contínua, no caso. Você vai precisar de uma cuba eletrolítica. A cuba eletrolítica nada mais é do que um pote, alguma coisa ali, onde vai estar ocorrendo a reação, onde vai estar mergulhado os dois eletrodos inertes que a gente precisa, que vão ser o nosso cátodo e o ânodo. Então, aqui, diferente lá da pilha, em geral, o que a gente vai ter é uma bacia, um pote aqui, que vai ser a nossa cuba eletrolítica, com os íons ali dentro, e os dois eletrodos mergulhados na mesma solução ali, ao invés de em dois potinhos diferentes, que nem a gente tinha visto lá na pilha. Vão estar mergulhados juntos e os eletrodos, em geral, normalmente vão ser inertes. O eletrodo não vai participar da reação. Ele vai ser normalmente de grafite ou platina. Tá? Se você usar... A gente pode usar o eletrodo ativado também, a gente vai ver lá para frente, mas, em geral, não vai ser a mesma coisa lá da pilha, em que um eletrodo vai corroer e o outro vai aumentar de massa. A gente vai ter dois eletrodos inertes, em que cada um deles vai se aglomerar a alguma substância. Então a gente vai produzir ao mesmo tempo duas substâncias diferentes, ou até três, vocês vão ver ali para frente. A eletrólise pode ser de dois tipos. A ígnea, né? Ígnea dá uma ideia assim de fogo, né? A ideia é fogo, alta temperatura, e é bem isso, é uma eletrólise em alta temperatura, ou a eletrólise aquosa. Tá, a gente já vai ver o que é exatamente cada uma delas, tá? Vamos ver primeiro o que são os eletrodos. Né? Vão ser também o cátodo e o ânodo, que nem na pilha.
No ânodo, que nem na pilha, vai acontecer a oxidação. Né? O que é a oxidação? Perda de elétrons. Perdeu o elétron, oxidou. Por isso que é o ânodo. Lá na pilha, a gente dizia que o ânodo era o polo negativo, porque os elétrons, a gente sabe lá da elétrica, lá da física, que elétron sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Por isso que na pilha a gente chamava o ânodo de polo negativo. Aqui na eletrólise, em muitos lugares vocês vão ver dizendo que o ânodo é o polo positivo. Ao contrário, não é exatamente que o ânodo é o polo positivo. O ânodo está ligado ao polo positivo do gerador. Daí ele acaba sendo o polo positivo, mas não é isso. É que o polo positivo do gerador está preso nele. Veja, a gente tem um gerador assim, tá? Aqui é o positivo e aqui é o negativo. O que vai acontecer no gerador? Você não pode interromper a corrente tem que ser contínua. Então, no polo negativo, é o lado onde vai estar saindo elétrons dele. E para ele funcionar, tem que ser uma corrente fechada, né? Tem que dar uma estudadinha lá na elétrica para ver isso direito. Tem que ser uma corrente fechada. Então, para ser um circuito fechado, na verdade, ter uma corrente passando, para ter elétron saindo para o negativo, você tem que ter elétron chegando no positivo. Para ter elétron chegando no positivo, o positivo tem que estar ligado com o nosso cátodo. Aliás, com o nosso ânodo, desculpa. Tem que estar ligado aqui no ânodo. Por quê? Porque é no ânodo que acontece a oxidação. Tá acontecendo a oxidação. E o que é a oxidação? É perda de elétrons. Então, se os ânions, olha aqui a diferença também. Aqui a gente não está trabalhando com a substância pura, ganhando elétrons e perdendo elétrons e virando cátions. E o cátion ganhando elétron e virando substância pura, que nem a pilha lá. Não, aqui a gente está trabalhando com íons ganhando elétron e perdendo elétrons. Então, aqui no ânodo, os ânions vão se descarregar. Então, você vai ter ânions na solução que vão estar negativos. Eles vão grudar aqui no seu ânodo e quando eles grudam, eles perdem os elétrons deles que vão passar lá para o gerador para depois chegar lá no cátodo. Por isso que ele é ligado ao polo positivo. Ele não é exatamente o polo positivo. Ele é ligado a esse polo positivo. Beleza? Então os ânions vão se descarregar no ânodo. Os ânions vão ser oxidados. E como eles são oxidados, os elétrons deles vão ser jogados lá passando para o gerador para chegar até o nosso cátodo. Beleza? E no cátodo, então, o que acontece? Bom, é só a gente pensar que é exatamente o contrário. Ali vai acontecer uma redução. Né? Redução, alguém vai ganhar os elétrons para reduzir o seu NOx. Então, se ele vai ganhar elétrons, ele está ligado no polo negativo do gerador. É do negativo que sai elétron para chegar no cátodo, onde está acontecendo a redução. E aqui, nesse caso, não vai ser os cátions. Os cátions vão se ligar nesse eletrodo aqui no cátodo. Cátion está positivo, vai ganhar elétrons, vai ficar neutro e vai virar a substância pura que a gente vai produzir. Ó, aqui um desenho mais bonitinho do que aquilo que eu estava fazendo para ver o que acontece. A gente tem aqui a nossa solução, cheia de íons positivos e negativos, cheias de cátions e ânions. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui dois eletrodos, onde
a gente vai ter aqui o cátodo, vai ter cátodo para o lado de cá e o ânodo para o lado de cá. O cátodo é ligado ao lado negativo do gerador. Se ele está ligado ao lado negativo, ele vai encher de elétrons aqui. O gerador vai dar um monte de elétrons para ele. O ânodo está ligado no positivo. Se ele está ligado no positivo, o positivo está sugando elétrons dele. Por isso que ele vai ficando positivo. Por isso que chamam ele de polo positivo, mas é porque é o polo positivo do gerador, que está roubando os elétrons dele e deixando ele negativo. Deixando ele positivo. Desculpa. Polo positivo do gerador suga os elétrons do ânodo e deixa o ânodo positivo. E ele manda elétrons lá para o cátodo, que vai deixar o cátodo negativo. O cátodo está negativo, ele tem elétrons sobrando, os íons, os cátions, os íons positivos, vão lá ser atraídos por ele e vão ficar grudando nesse cátodo, por causa dos elétrons sobrando. Então esses elétrons vão se ligar a esses cátions, vão para esses cátions e eles vão virar lá substâncias neutras. A gente está produzindo a substância. Se no caso for um metal, né, se tiver um íon cátion de um metal, você está produzindo aqui metal sólido. Né? Metal metálico, você pode dizer. O ferro metálico, cobre metálico, significa ele na forma neutra e sólida. Do outro lado, que está ficando positivo, está faltando elétrons, os nossos ânions, que são negativos, vão correr para se ligar lá. E vão ficar preenchendo, vão grudar ali, vão perder os elétrons deles, doar ali para o ânodo, para ele doar lá para o gerador, e vão se grudar ali. Se ele for um não metal, for o cloro ligando ali, vai formar Cl2, o gás cloro. Beleza? Mais ou menos a ideia de como funciona? Então vamos lá, a gente tem os dois tipos de eletrólise. Primeiro, a eletrólise ígnea, que é mais simples. Mais simples conceitualmente, mais complicada de fazer. Por quê? Ígnea, a gente vai pensar em altas temperaturas. Vai ser o composto iônico já no estado líquido. A gente não vai usar água, não vai ter uma solução aquosa, vai ser o nosso composto iônico que a gente está trabalhando derretido ali. Então você precisa de uma cuba que resista a temperaturas elevadíssimas. O exemplo mais clássico é a eletrólise ígnea do NaCl, do cloreto de sódio, do sal de cozinha. O ponto de fusão dele é 808 graus Celsius. Significa que a gente vai estar trabalhando com uma temperatura de pelo menos 809 graus Celsius. Né? No 808, a gente ainda tem uma parte sólida e uma parte líquida. A gente precisa de uma solução ali, né, desse elemento totalmente fundido, totalmente na forma líquida. Quando ele está líquido ali, a gente vai ter um monte de íons Na+, e Cl- na cuba. No ânodo lá, vai ter a oxidação dos ânions. Então vai grudar lá o Cl-, doando 2 elétrons para virar Cl2, gás cloro. Né? Cl0 não existe. Né? A forma zero lá é só dos metais. Então é isso que acontece no ânodo. Você vai ter lá duas moléculas ali, 2 ânions Cl2. Cada 2 ânions Cl2 que se grudam lá no ânodo vão doar 2 elétrons, 2 ânions Cl-, desculpe. Cada 2 ânions Cl- que grudem lá no nosso ânodo vão formar uma molécula de Cl2, de gás cloro, e doar 2 elétrons. No cátodo, a gente vai ter aqui
Cada cátion Na+, que for para lá, vai receber um elétron e virar Na0, virar sódio metálico. E vai grudando no eletrodo. Então, com isso, nessa eletrólise ígnea do NaCl, a gente está produzindo sódio metálico e gás cloro. Tá? A gente pode, balanceando certinho essa reação, somando as duas semi-reações aqui, balanceando, a reação global é essa aqui. 2Cl- mais 2Na+, poderia ser, ao invés disso, você colocar 2NaCl, daria na mesma também, formando Cl2 mais 2Na0, dois sódios metálicos. Tranquilo? Entendeu? Então, a ígnea você só tem o seu... você tem só o seu composto derretido ali, ele na forma líquida. E os cátions dele vão lá para o cátodo sofrer redução. Os ânions dele vão lá para o ânodo e sofrer oxidação. Isso vai formar, nesse caso aqui, gás cloro e sódio metálico. E a gente balanceia a reação, obviamente, de acordo com o número de elétrons trocados. E o que é eletrólise aquosa? A gente vai ter um eletrólito ionizado ou dissociado em água. Você não vai ter mais ele derretido ali. Você vai ter ele dissociado em água. Por exemplo, para o NaCl, você teria o sal de cozinha, o NaCl, dissolvido ali na água. Então você teria água com os íons Na+ e Cl-. Vantagem, você pode fazer isso numa temperatura muito mais baixa, né? Você não vai precisar dos 808, 809 graus. Você pode fazer isso numa temperatura mais baixa. Por que a gente não faz sempre isso? Porque também tem a desvantagem, depende do que você está querendo. E qual que é a desvantagem? Isso aqui, ó. Além dos íons dos eletrólitos, além do Na+ e do Cl- naquele caso, a gente sempre vai ter H+ e OH-. Né? Os íons que vêm da própria água, provenientes do meio, sempre vai ter esse H+ e OH-, esse H+ e OH-. Isso influencia em alguma coisa? Muitas vezes influencia. Tá? Que só exemplificando, a gente sempre vai ter aqui um sal, um eletrólito, que vai formar aqui um cátion e um ânion. E sempre vai ter o H+ e o OH-. Então você vai ter sempre o cátion aqui, A e H+. Aqui eu coloquei ao contrário do que eu coloco normalmente, né? Eu coloco A para ácido e B para base, enfim. Você vai ter os cátions aqui A+ e H+, e os ânions B- e OH-. Só que num eletrólito, só um cátion, no eletrodo lá, só vai ter um cátion e um ânion sendo descarregados de cada vez. Não dá para descarregar tudo ao mesmo tempo. Por isso a gente vai ter essa aqui, ó, a prioridade de descarga, que a gente chama. Ó, essa é a ordem aqui dos cátions com prioridade de descarga. Os que menos têm prioridade são os da família 1A, depois 2A, depois o alumínio e alguns outros da 3A ali, depois o hidrogênio e o com maior prioridade, os cátions dos outros metais. Veja que isso aqui é o contrário da reatividade que a gente tinha visto lá para trás de fila de reatividade. Por quê? Porque a família 1A, família 2A, tem maior facilidade de perder elétrons. Né? Se eles perdem elétrons, tem maior facilidade de formar cátion. Então eles têm maior dificuldade de reduzir, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está reduzindo os cátions. É isso que está acontecendo, ao contrário lá. E aqui
do outro lado da fila de reatividade, aqui da prioridade de descarga, na verdade, a gente tem o flúor e os ânions oxigenados. Aqui tem a menor prioridade. Daí tem o OH-, depois vem HSO4- e todos os ânions não oxigenados. Já viram qual é o problema do NaCl? Por que o NaCl a gente não faz sempre em aquosa? Porque a gente não produz o sódio metálico, né? Cl- é um ânion não oxigenado, então ele tem prioridade em relação ao OH-. E a gente vai produzir gás cloro mesmo assim. Mas Na+, é da família 1A. Significa que o H+ tem prioridade em relação a ele na descarga. E esse é o problema. Não necessariamente um problema, tudo depende do que é que você está querendo. Porque aqui a gente vai ver um exemplo da mesma coisa, agora da eletrólise aquosa do NaCl. A gente tem essas duas reações aqui acontecendo. NaCl formando Na+ e Cl-. H2O formando H+ e OH-. No ânodo, o que vai acontecer? Já comentamos ali. No ânodo tem a oxidação. Oxidação do quê? Oxidação de um ânion. Nesse caso aqui, a gente viu que o Cl- tem prioridade em relação ao OH-. Então, a gente vai oxidar esse Cl-. Vai ter 2 Cl- virando Cl2 mais 2 elétrons. No cátodo, tem a redução de um cátion. A gente viu ali que o H+ tem prioridade em relação à família 1A. Então, vai ser o H+ que vai se descarregar ali. Não vai ser o Na+, não. Vai ser o H+. Então, a gente vai ter 2H+ mais 2 elétrons, formando H2, gás hidrogênio. Como que fica essa reação global balanceada? A gente vai colocar todos os componentes. Vai ser 2 NaCl mais 2 H2O, mais duas águas que estão sendo usadas aqui. Vão formar o quê? Gás hidrogênio e gás cloro, H2 e Cl2. Além disso, vai formar 2 Na+ e 2 OH-. Vira uma solução básica. Essa é uma eletrólise muito usada, na verdade, apesar de eu ter falado que não é sempre que é possível, porque isso aqui não forma sódio metálico, mas tudo depende do que você quer fazer. Com essa eletrólise, através de um composto super barato, que é o NaCl, a gente forma gás hidrogênio, que é importante para várias coisas, gás cloro, que também é importante, e forma NaOH, hidróxido de sódio. Então a gente consegue formar aqui 3 compostos através de um composto só barato. Beleza? Tranquilo como é que funciona? Tem que ir dando essa estudadinha, tem que pegar bem aqui essa teoria. Né? O que é o cátodo? O que é o ânodo? Né? Quem que gruda? Por que aqui muda qual é o positivo e qual que é o negativo? Por que aqui o ânodo é positivo, não é negativo, que nem era na pilha? Por causa do gerador, que vai tirar cargas de um dos eletrodos e colocar no outro. Para a gente poder grudar um cátion de um lado. Um cátion você vai grudar lá no cátodo, que vai estar negativo. O cátodo, nesse caso aqui, a gente vai reduzir os cátions para ele voltar a ser metálico ou formar o gás, aqui no caso do gás hidrogênio. E do outro lado, lá no ânodo, a gente vai grudar os ânions. O ânodo vai estar positivo, a gente vai grudar os ânions lá. Os ânions vão ser reduzidos para a gente formar o composto. Diferença de ígneo e aquosa, só que a ígnea
está dissolvido, é só o seu composto ali derretido, tipo é NaCl líquido ou o composto que você quiser líquido, e aquoso a gente vai ter ali os íons da água também, H+ e OH- competindo com os do teu sal anterior, do teu eletrólito ali. Beleza? E aqui a gente vai ter uma parte de continha, mas bem simples, que vai relacionar lá com a elétrica da física também. A gente vai começar com a lei de Faraday, que é a quantidade da substância formada em um eletrodo, nos dois eletrodos, né, porque os dois lados são proporcionais, vai ser proporcional à quantidade de eletricidade que atravessou a solução. Óbvio isso, né? Claro que a quantidade de eletricidade vai ser proporcional ao que forma, porque você está gastando mols de elétron de um lado e consumindo mols de elétron do outro. Por isso que a gente vai fazer uma estequiometria baseada nesses elétrons. Como que a gente sabe a quantidade de mols de elétron? A gente vai tirar dessa formulinha aqui, muita gente chama de kit. Eu não gosto muito dela dessa forma. Para mim, essa fórmula, na verdade, é isso aqui, ó. I é Q sobre ΔT. Mas é a mesma coisa, professor. É a mesma coisa. Por algum motivo, a fórmula é mais conhecida assim, porque normalmente a gente calcula a quantidade de carga, né? A quantidade de eletricidade, a quantidade de carga que está atravessando. Como que vai ser isso? A corrente elétrica que sai do gerador vezes o tempo que fica ligado. Mas por que você disse que prefere do outro jeito? Porque esse outro jeito aqui é basicamente, não é uma fórmula, ele é a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por tempo. Ó, corrente elétrica é Coulomb por segundo. Do outro lado aqui a gente tem Coulomb e tem segundo. Eu acho mais fácil de entender que é assim. Mas se quiser só decorar que é a fórmula do kit, não vejo problema. Basicamente é a definição lá da corrente elétrica. Tá? E o que é essa... Tá, a gente consegue ali calcular a carga total, mas o que adianta a gente ter essa carga total? O Millikan determinou lá a carga de um elétron, como 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs, é a carga de cada elétron. Se a gente multiplicar isso pelo número pelo número lá de Avogadro, né, o 6,02 vezes 10 a 23, a gente sabe que em 1 mol de elétrons a gente vai ter 96.500 coulombs, mais ou menos. Isso a gente vai chamar de constante de Faraday. Constante de Faraday diz que temos 96.500 coulombs por mol de elétron. Daí, se a gente sabe que tem 96.500 coulombs por mol de elétron, se a gente souber quantos coulombs atravessou aqui a nossa solução, a gente consegue calcular a massa que vai ser depositada no cátodo ou no ânodo, né? Utilizando o número de mols de elétrons para fazer a estequiometria. No caso de ser gás, a gente consegue calcular também o volume de gás. Se ele tiver na CNTP, lá os 22,4 litros. Lembra disso, né? Então, por exemplo, se eu te digo que tem lá uma corrente de 5 ampere, né? Corrente, ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Tem uma corrente de 5 ampere funcionando por 1 hora. Vamos lá. Então, a gente tem aqui I é igual a 5 ampere. ΔT é igual a 1 hora. Posso dividir ampere por hora? Não, né? Ampere é em segundo. Isso aqui é a mesma coisa que 3.600 segundos. Vamos usar lá o kit, que é o que a maior parte das pessoas usam. Q é igual a I vezes ΔT. Então, qual é a corrente que está passando? Q é igual a 5 vezes
3.600, que vai ser igual a 5 vezes 3.600, vai dar 18.000 coulombs. 18.000 coulombs. A constante de Faraday lá, a gente sabe que 96.500, é isso, né? 96.500 coulombs são 1 mol de elétrons. Beleza? Então, 18.000 coulombs vão ser quanto? 18.000 coulombs, é só a gente fazer multiplicar, vai ser x aqui. X é igual a, só multiplicar aqui cruzado, vai ser 18.000 dividido por 96.500, que vai dar aproximadamente 0,18 mol de elétron. Preciso calcular que o mol de elétron não precisa ser assim, não precisa sempre calcular isso. Por exemplo, a gente vai lá, vai formar lá na eletrólise ígnea de do NaCl. A gente tem assim, Na+, mais um elétron, formando Na metálico. Certo? Então, a cada 1 mol aqui, forma 1 mol aqui. Beleza? 1 mol de elétron, eu vou apagar aqui do lado. Um mol de elétrons forma 1 mol de Na0. 1 mol de Na0 é tipo 23 gramas. Então, e 1 mol de elétron são 96.500 coulombs. Então, 96.500 coulombs formariam 23 gramas. Mas eu não tenho 96.500, eu tenho 18.000, que vão formar X. Agora é só fazer cruzado. 23 vezes 18.000 dá 414.000. Dividido por 96.500 vai dar mais ou menos 4,3 gramas de Na0. Então, numa corrente de 5 amperes, por 1 hora, a gente produz mais ou menos 4,3 gramas de sódio metálico. Ah, e se eu quisesse ver o volume do Cl2? Aí a gente apaga aqui. Né? Porque posso calcular o volume do Na0? Dá para calcular com a densidade dele lá, etc. Mas, pela estequiometria aqui, a gente vai calcular volume de gases, né? Como que era lá o Cl2? Cl menos 2Cl menos, produzindo... Fiz errado aqui. Cl2 mais 2 elétrons. Então, a cada 2 mols de elétrons, a gente produz 1 mol de Cl2. 1 mol de gás na CNTP é 22,4 litros. Então, você vai ter 22,4 litros a cada 2 mols de elétrons, ou a cada 2 vezes
96.500 coulombs. A gente vai ter X litros a cada 18.000 coulombs. Então, X vai ser só multiplicar 18.000 vezes 22,4, que dá 403.200, e dividir por 2 vezes o 96.500. E isso vai dar mais ou menos 2,1 litros. Beleza? É só isso aí, essa continha de estequiometria que a gente tem aqui na eletrólise. Isso a gente falando lá dos eletrodos inertes. Tá? Mas a gente pode ter um eletrodo participando da reação. Se a gente usar um eletrodo ativo participando da reação, a gente vai ter o íon do próprio eletrodo competindo. Daí a gente vai precisar consultar lá as tabelas dos potenciais de redução que a gente viu lá na pilha. Não vai só ser aquela fila ali de prioridade. Então é possível que a gente tenha a mesma substância descarregando no cátodo ou no ânodo. Na verdade, é isso que vai acontecer. É para a mesma substância de se descarregar dos dois lados. Tem uso para isso? Tem, ó. Por exemplo, aqui a eletrólise de uma solução aquosa de CuSO4, né, o sulfato de cobre. Você vai usar a solução aquosa de sulfato de cobre num ânodo de cobre impuro. Se tem impureza no cobre, a gente pode fazer essa eletrólise para produzir cobre puro. Por quê? O que vai acontecer? Ó? O CuSO4 vai se dissociar em Cu2+, e SO4 2-. Você vai ter a água formando H+ e OH-. No cátodo, pelo que a gente viu lá na fila, vai descarregar o Cu2+, no lugar de descarregar o H+. E no ânodo? Vai descarregar o OH-, né? Porque ele está na frente dos oxigenados? Não. Vai descarregar o cobre zero, que é o próprio eletrodo. Que vai ser o próprio ânodo de cobre zero. Conseguiram entender? Ele vai começar a corroer o cobre o cobre impuro desse ânodo para formar mais cátion Cu2+, para esse cátion formar lá no cátodo. Lá no cátodo, você descarregar esses cátions formando cobre puro. Essa é a ideia. Por que descarrega o cobre? Lá por causa dos potenciais. Aquela tabelinha de potenciais. Única coisa que faltou a gente dar uma olhadinha aqui é só se cair um exercício muito específico para vocês, falando de células eletrolíticas ligadas em série. Às vezes você tem assim uma eletrólise acontecendo aqui, uma eletrólise acontecendo aqui e outra acontecendo aqui. Só que ao invés de cada uma estar na sua bateria, a gente vai ter ela fechando um circuito assim. Desenho horrível, eu sei. Me perdoe. Está fechando um circuito assim. Qual que é a diferença? Nenhuma. A gente sabe que a corrente elétrica que passa nelas é a mesma. Isso é um conceito lá da física. Se as coisas estão em série, está passando a mesma corrente. Passa a mesma corrente por todos eles. Se está passando a mesma corrente, ao mesmo tempo vai ser a mesma carga, eles vão estar na mesma proporção lá. Daí você pode, por exemplo, um exercício que poderia dizer assim, na cuba 1 está formando não sei quanto de sódio. Na cuba 2, quanto que forma de prata?
É só você calcular a carga que está sendo gasta, a quantidade de carga que você está usando ali para formar esse tanto de sódio, vai ser a mesma quantidade de carga que você vai usar para formar a prata da próxima. Ou o que quer que seja, tá? Então, se tiver ligado em série, células eletrolíticas aqui, várias eletrólises ligadas em série, é só para a gente ver que a eletricidade geral é a mesma, a eletricidade geral se mantém, então você consegue fazer uma estequiometria de uma célula para outra. Beleza, galera? Uma aula pesada, bastante conteúdo, né? Mas estudando bem tranquilo, pegando bem assim, prestando bastante atenção, dá para pegar os detalhes. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Dúvidas, entra lá no site da Cultive, vai estudando, compartilhe suas dúvidas lá no fórum de estudos, dê uma olhada nas dúvidas do colega. Provavelmente tem outro colega com a mesma dúvida que você. Vamos estudando, vamos indo. Tá acabando. A inorgânica tá acabando. Tem mais a orgânica inteira. Beleza? Então vamos seguir com força. Vamos lá. Dedicação, beleza, galera? Então valeu. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!